Carinhos, que tal? Buenas tardes. Olha só, vocês aprenderam semana passada o verbo no imperativo. Lembra que eu falei que o verbo imperativo é aquele que a gente usa para dar uma ordem, para fazer um pedido, né? E agora nós vamos continuar com esse verbo, tá? Vocês são muito espertos, eu tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho ele. Aí, vocês fizeram a atividade da página 25, né? Para a gente poder trabalhar aí como que ficam os verbos no imperativo. Eu vou falar para vocês como que eles ficaram. Aí vocês vão ver se acertaram ou não, tá bom? O verbo respetar ficou respetar. O verbo cuidar ficou cuida. O verbo colaborar ficou colabora. O verbo opinar ficou opina. O verbo agradecer, agradece. Reconhecer, reconoce. Aprender, aprende. O verbo perceber, percebe. Compartir, comparte. E conviver, convive. Vocês viram que aqueles que terminaram em ar, por exemplo, respeitar, cuidar, colaborar, nós trocamos por a, o ar pelo a, né? Agora, os verbinhos que terminam em er, nós trocamos o er pelo e. Agradece, reconhecer ficou reconoce, e os que terminam em ir também, nós trocamos o er pelo ir. E aí que entra a próxima atividade. Porque aí, na página 26, vocês vão completar esses quadrinhos para a gente poder conjugar os verbos. O primeiro verbo é tolerar. Aí, o verbo aceitar, saludar e valorar termina com ar. Então, nós vamos trocar pela letrinha. O verbo compreender termina com er. Então, nós vamos trocar pela letrinha. O verbo viver termina com ir. E qual letrinha, então, que nós vamos completar, tá? E aí, olha só. Lá na página 27, nós temos alguns objetos, né? Grifo, lâmpada, piso, plancha, puerta, toalha, ventana. E aí, o que eu faço? Qual que é o verbo que eu posso conjugar para trabalhar com esses objetozinhos aqui? Aí eu tenho aqui aí o verbo apagar termina com ar. Então eu vou completar com a letrinha A ou com a letrinha E. Desconectar, qual letrinha que eu completo? E assim por diante, tá? Então aí vocês fazem também a página 27. Daí, lá na página 28, tem aqui os verbos e vocês vão ter aqui a letra A, tá o verbo serar. Onde que tá conjugado o verbo serar aqui na frase? Olha as frases que eu tenho. Atiende el celular prontamente, cierra la ventana, encuentra el libro, enciende la luz, siéntate, que ya vengo, devuelve lo que tomes prestado. Então, quais verbos aqui, como que eu vou ligar, tá, a ação ao verbo? E o verbo está conjugado no imperativo, tá? E a número 2, vocês vão fazer assim. Olha só, tem aqui o verbo descer. Esses verbos agora são irregulares, então ele não segue essa regularidadezinha. Eu tiro o ar e coloco o a, tiro o er e coloco o ir, certo? Então, eles são irregulares, então eles vão conjugar de uma outra forma, tá? Cada um vai ter a sua característica diferente, assim como acontece com a gente, que nós trabalhamos, que nós temos características diferentes, os verbos também têm, tá? E aí, olha só, tem aqui o verbo descer, o verbo hacer, o verbo ir, poner, salir, ser, venir
e tener. E aí eu lanço o desafio para vocês, tá? Daí no próximo vídeo eu já falo qual que é cada um. Vamos ver quem que acertou, tá bom? E nós temos aqui para transformar cada pedido, trocando a ideia oposta. Por exemplo, deja la toalha molhada em cima de la cama. Aí eu vou pegar o verbo, deixar a toalha molhada em cima da cama. Pon la toalha mojada en el baño. Ou tiende la toalha mojada, ou deixa no banheiro, ou estende a toalha molhada. Aí aqui tem abre la puerta, ao contrário de abrir é cerrar, né? Aí a gente vai completar com o verbo cerrar. Aí nós temos, que eu sei que vocês gostam de fazer, lá na página de colar, certo? Aí nós temos na página de colar, pra gente começar, a unidade 3, tá bom? Então, semana que vem, nós vamos pegar a página de colar e vamos trabalhar um pouquinho a unidade 3, a página 42, tá bom? Um abraço. Então, vocês vão fazer até a página 29, tá bom? E aí eu passo as respostas para vocês na próxima semana, como que ficou, tá? Um abraço, queridos. Hasta!